Ela foi escrita em um período de 1.600 anos, traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos. São 40 escritores, mas um só autor: Deus. No ar, interativo Novo Tempo. Uma forma envolvente de conhecer a Bíblia. Muito bem, estamos começando aqui na Rádio Novo Tempo, a partir desse instante, mais um interativo Novo Tempo. Que bom que você está aí com a gente, ouvindo, né, querendo estudar mais a Bíblia, que nos faz muito bem. E diga-se de passagem, faz mudanças tremendas na nossa vida. Bom, lembrando que você pode entrar em contato com a gente a qualquer momento aí pelo nosso WhatsApp, que está liberado, 80101776. E olha, gente, o assunto de hoje é um assunto muito especial, hein? Vamos falar sobre a Casa de Deus. A Casa de Deus. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu convidei ele. Já veio aqui outras vezes. Meu pastor amigo lá do IAGP, capelão, pastor Fernando. Meu amigo. Que alegria poder ter você novamente aqui com a gente. Tudo bem? Tudo. A alegria é toda nossa, né? Uma satisfação. Todas as vezes que nós estamos juntos aqui conversando, estamos na Novo Tempo. E verdade. Hoje é o dia do radialista, né? Hoje é dia do radialista, né? Já lembrando as nossas origens aí, que um dia nós estivemos também no rádio. Você me falou, né, que você também começou e tem essa ligação com o rádio, né? Gosta de rádio, né? Então, aproveitando para comemorar o dia do radialista em grande estilo, né? O nosso dia. Não podia ser melhor trazer outro radialista aqui com a gente, que tem um rádio na veia, né? No sangue. Pastor, hoje vamos falar sobre esse assunto, né? A Igreja de Deus na Terra. Eu acho que é um assunto assim que muita gente se interessa. Nós temos hoje aí, me corrija, porque os números vão mudando, né? Atualização. Falam que cerca de 40 mil igrejas, né? Denominações aí cristãs no mundo. E muita gente fica se perguntando, mas será que Deus precisa mesmo de uma igreja? Será que eu consigo identificar qual é a igreja de Deus aqui na Terra? Será que Deus tem uma igreja? Ou será que basta eu fazer lá um sorteio, né? Enfim, dizer eu vou nessa, eu vou naquela e tal. Esse é o assunto de hoje, eu tenho certeza que você que está aí com a gente vai poder tirar a sua dúvida, né, pastor? É importante, né, a gente falar desse assunto, né? Com certeza. Nós temos muitas tendências pós-modernas com relação à igreja hoje, né? Sim. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também hoje, nessa manhã especial. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, para a gente poder ganhar tempo, né? O assunto é bem interessante. Vamos iniciar com uma oração e vamos pedir para Deus nos ajudar a entender. Você ora para a gente, por favor? Sim, com certeza. Oremos juntos. Deus amado, nesse momento vamos estar abrindo a Tua Palavra, estudando com nossos ouvintes. Queremos pedir que realmente o Senhor possa tocar no coração de todos e que todos possam compreender essa mensagem que vamos estudar hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, Bíblia na mão aí. Primeira coisa que eu tenho que perguntar para o pastor Fernando. Afinal de contas, teve alguém que fundou a igreja, ela não existe por existir. Quem foi? A Bíblia fala quem foi que estabeleceu, fundou a igreja? Sim, com certeza. Quando nós falamos de igreja de Deus, nós vamos lá para o Gênesis, né? A gente pensa ali em Adão e Eva. Deus, ele constituiu a família, ali foi a primeira igreja. E após Adão e Eva, a gente vai, no decorrer da história do povo de Deus, né? Deus separou a família ali no dilúvio, a família do Noé. Patriarca Noé, e depois separou o povo de Israel. E aqui no contexto que nós estamos, do Novo Testamento, nós temos o livro de Mateus, no capítulo 16. Nós temos ali uma alusão a quem fundou a igreja, né? Como foi fundada essa igreja, qual foi o momento que ela foi oficializada, como se nós podemos falar assim dessa forma, né? Mateus, no capítulo 16, o verso 16 até o 18. Posso ler aqui? Pode ler, sim. Diz assim: respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela. Alguém pode dizer, foi Pedro. É isso aí que está dizendo? Então, agora a pedra é Pedro, né? Só que nós temos aqui uma questão de hermenêutica, que é a compreensão bíblica, né? E nós podemos perceber que quando Jesus ele fala que sobre a pedra que ele está edificando a igreja, ele está fazendo referência ao texto anterior, quando Pedro fez alusão que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Então, sobre essa afirmação que você fez, eu edificarei a igreja, né? Essa é a pedra. Sim. E a gente vai continuar aqui no nosso estudo, a gente vai perceber quem era realmente o alicerce, né? Já que você falou em pedra, a Bíblia fala então quem é o fundamento, o alicerce? Fala sim, com certeza. Quem é realmente esse alicerce? Está lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 20, a gente tem um alicerce da igreja, quem realmente foi o fundamento principal. Será que foi Pedro? Porque será que foi Pedro? Até na própria compreensão aqui do texto, quando nós vamos lá no grego, a gente percebe que a palavra é outra, né? Uma palavra para Pedro e uma palavra para pedra, são palavras diferentes. Né? Exato. Não é a mesma palavra no original bíblico. Então é 2:20, né? Isso, vou ler aqui para a gente poder acelerar. Diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, quem aqui é a pedra? É Jesus. Cristo Jesus. Ele é a própria pedra. Ele mesmo falou, né? Que ele é o fundamento da igreja, né? Ele é o nosso fundamento. Agora, isso aqui me deixa meio preocupado, porque tem muita gente que está fundando igreja aí e a gente conhece mais a igreja do pastor tal do que a igreja de Cristo, né? Então, aí quando todo mundo segue aquele pastor e aquele pastor peca, aquele pastor cai, todo mundo se revolta com Deus, né? E acaba deixando, né? Aí está o grande problema, né? Quando você estabelece uma igreja em cima de uma pessoa aqui, corre o risco dessa pessoa te decepcionar. Agora, quando você está baseado numa igreja que é alicerçada em Cristo e na sua palavra, é outra história, né, pastor? É interessante que o texto bíblico ele fala para nós aqui o fundamento verdadeiro da igreja, né? É baseado nos ensinos dos apóstolos e dos profetas. Então está ali no Antigo Testamento e está baseado no Novo Testamento, porque nós temos muitas igrejas hoje que seguem só o Novo Testamento, né? Então o Novo Testamento agora, o Antigo Testamento passou, agora a gente está no tempo da graça e tudo, mas a Bíblia é clara quando diz, está fundamentada nos ensinos dos apóstolos no Novo Testamento, mas também dos profetas nos O senhor falou uma coisa muito séria, porque quando o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas, não havia o Novo Testamento. Ele só tinha o Antigo Testamento para poder estudar, não é verdade? Então ele baseava os seus ensinos no Antigo Testamento. E as pessoas hoje, alguns pastores estão dizendo assim, não, a igreja do Novo Testamento deve ser uma igreja que segue só o Novo Testamento. E dizendo até o seguinte, que o Antigo tem que se basear no Novo, quando que deveria ser o contrário, né? O Novo se baseia no Antigo, né? Se confirma no Antigo. É interessante, se nós apagarmos as citações do Antigo Testamento do Novo, a gente não vai conseguir seguir um pensamento lógico. E ao mesmo tempo, a gente não consegue nem comprovar que Cristo era o Messias prometido. Então, você tem que ter o Antigo Testamento. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a igreja. Ela tem que seguir algum exemplo? Tem que seguir alguém? Como é que funciona aí? É interessante que, como você falou anteriormente, tem muitos pastores, dirigentes que dizem, eu vou fundar uma igreja aqui perto de casa porque está uma tendência nova de abrir igreja, então eu vou abrir uma para mim, né? Mas será que é assim que Deus permite que a coisa aconteça? Ou Deus deu dons para que as pessoas pudessem trabalhar na igreja, Deus disse como deveria ser os dirigentes. Agora, eu queria focar aqui o seguinte, a minha preocupação, muitos ouvintes hoje estão com aquela ideia de não mais frequentar a igreja, os desigrejados, né? Não, o que conta é minha fé, eu vou ficar em casa, eu estudo a Bíblia sozinho, porque eu não acredito em mais ninguém, né? Porque nós falamos tem quase 40 mil igrejas e muitos ficam decepcionados com os líderes dessas igrejas, né? E muitos seguem esses pastores. Que exemplo a igreja deve seguir? E será que Deus tem uma igreja? Tem como a gente identificar a igreja verdadeira de Deus aqui? Se ele tem realmente uma igreja? Então vamos lá, João, né? João, isso. Primeiro, a igreja ela deve seguir o exemplo de Jesus, né? Ele é o nosso maior exemplo. E a gente vê aqui em João capítulo 13 isso. O verso 15, verso né? 15. Você vai ler para nós aí? Vou ler. Diz assim, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também.
Então, se a igreja, o maior exemplo dela é o profeta, é o apóstolo, é o dirigente que está ali intitulado como líder daquela igreja, e não o que Cristo falou, porque nós temos muitos movimentos que Jesus falou, olha, você deve fazer assim, mas o líder fala da outra forma. Então, a palavra dele é mais importante que a palavra de Jesus, que o exemplo de Jesus. E outra coisa também que eu acho que deixa muita gente, eu acho que perdida, é o fato das pessoas não lerem a Bíblia, né? Elas só leem aquilo que o pastor lê para elas, né? E em casa não procuram, não examinam, e isso leva a pessoa à ignorância e não identificar o erro, né? Nós estamos vivendo numa era de analfabetismo bíblico. O espiritual, né? E tem muita gente que, se você perguntar se Billy Graham foi um dos apóstolos, ele vai dizer que foi. É verdade. Entendeu? Porque não conhece, não lê a Bíblia, né? É verdade. Então vamos lá. As características da igreja, então. A gente consegue identificar, já que a gente entende que Deus tem uma igreja, quais as características dessa igreja? Essa igreja que Deus, como eu falei desde o começo, né? Deus sempre teve um povo separado para ele. E ele vai continuar assim, dessa forma, até o tempo do fim. É claro que a salvação não está só ali naquele povo, né? Porque a igreja ela não salva ninguém. Mas a igreja ela ajuda você a seguir no caminho da salvação ou seguir no caminho da perdição, né? Claro. Você está dizendo que não é placa da igreja que vai salvar alguém, né? É Jesus Cristo, né? Mas a igreja pode te ajudar a se manter nesse caminho da salvação. Vou aproveitar esse teu gancho, segura aí. Eu recebi hoje, pastor, a gente nem tinha combinado nada sobre o tema, né? E uma pessoa me mandou, eu logo vi a mensagem dela, alguém que eu não vou identificar. Ela me parece que não é daqui, mas ouve pela internet. E ela está muito triste. Ela está dizendo que ela não está podendo frequentar a igreja, porque ali na casa dela ninguém frequenta uma igreja. Ela é cristã e ela tem um problema de saúde gravíssimo. E por esse motivo ela está muito triste, porque ela não pode mais ir à igreja de Deus. Então veja, alguém, né, que está triste porque não tem ali a companhia dos irmãos da igreja, não pode estar adorando a Deus. Então vamos lá, responde aí a pergunta, as características da igreja. A primeira característica que nós encontramos aqui, na verdade são duas importantes, que a gente vê nesse texto, de Apocalipse 12, 17. Sim. Nós lemos aqui o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia. Então, a primeira característica, a igreja, ela guarda os mandamentos de Deus, né? Ela segue os 10 mandamentos e ela segue também os mandamentos ali que estão contidos na Torá, que são universais. Né? Sim. E também, além disso, ela tem o testemunho de Jesus. O que vem a ser isso? O testemunho de Jesus, a gente tem duas questões importantes, que é o testemunho que nós damos, que Jesus dá, o testemunho da igreja diante das pessoas, e também dentro do que nós encontramos em Apocalipse 19, verso 10. Que responde também. Que responde também a pergunta, o que vem a ser o testemunho de Jesus para nós. Né? Lembrando que nós estamos lendo aqui o Apocalipse e muitos textos explicam o próprio Apocalipse. É muito fácil assim, né? 19, verso 10, diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse... É isso mesmo? Isso. Não, eu estou lendo... isso tá 19 e 10. Né? Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, a igreja verdadeira, a igreja de Deus, nos últimos dias, ela teria manifestação profética verdadeira no seu meio. Dentro do seu povo haveria a manifestação do espírito da profecia. E a gente sabe que dentro da linhagem dos dons, o dom de profecia é mais proeminente ali, né? É mais importante. Então teria sim dentro disso o dom de profecia. É claro que a gente vai estudar mais na frente sobre isso, num outro momento, né? Sim. Do Interativo Novo Tempo, sobre o dom profético, para que o nosso ouvinte ele possa compreender. Mas você quer dizer o seguinte, que a igreja de Deus, ela tem que ter a sua existência baseada num dom profético. Ela não segue a sua própria vontade, ela segue a Bíblia, mas como em todas as épocas Deus estabeleceu a sua igreja, essa igreja também deveria ser estabelecida e guiada pela vontade de Deus, com profeta presente ali, orientando o povo. Baseado na profecia. Que legal. Crer no dom profético bíblico também. Daniel, Apocalipse. Que legal. E nascesse de um movimento profético. Pastor, eu queria que você respondesse o seguinte. Algumas pessoas estão deixando de frequentar a igreja hoje em dia, né?
Você disse aqui que é importante ter uma igreja. Por que Deus estabeleceu uma igreja, então? Sabendo que nesses últimos dias, muitas igrejas estariam ensinando inverdades, mentiras, né? Fazendo uma confusão religiosa. E eu queria que o senhor respondesse essa sua pergunta também, claro, pegando alguns textos que o senhor quiser, mas também explicando Hebreus 10, 25. Se esse texto também se aplica nos dias de hoje. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25, ele fala para nós que não devemos deixar de nos congregar, né? Como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A igreja, o que é que acontece hoje? Nós estamos num momento em que a igreja virou um centro de relacionamento. Então você está precisando, você está ruim do seu espiritual, do seu relacionamento com as pessoas, então vai procurar uma igreja, né? Sim. Vamos procurar uma igreja para a gente se sentir melhor, mas a igreja não é só para isso, né? A igreja, o texto fala que ela é para nós nos fortalecermos para o tempo do fim. Então, quanto mais você percebe que a situação... O que é que a Bíblia fala? Que nos últimos dias os tempos seriam difíceis, a gente ia ver mais gente com falta de amor um pelo outro, pela família, por Deus. Então, quanto mais você vê que isso está acontecendo, mais você deve se concentrar para fortalecer o seu intelecto, seu conhecimento bíblico, teológico, espiritual, seu contato com os irmãos, com a igreja, para que você possa vencer no tempo do fim. Eu te fiz essa pergunta porque realmente alguns podem até dizer, não, eu vou parar de frequentar a igreja porque eu só vejo problemas lá. Só que assim, a gente também tem que levar em consideração que nós somos doentes, nós somos pecadores. E embora Deus tenha uma igreja, pastor, uma igreja que ele escolheu, ela é composta por pessoas com problemas. A igreja eu vejo como um hospital. É como aquela arca lá de Noé que a gente citou, né? Você falou de Noé. A arca, ela tinha ali, eu penso, não foi fácil para Noé ficar ali um tempão, né? Aqueles bichos lá fazendo as suas necessidades lá dentro. Você imagina o forno que não foi lá dentro, o mau cheiro que não foi lá dentro, mas era o local que ele estava mais seguro. Concorda comigo? Com certeza. O hospital hoje, a igreja, ela está cheia de pessoas doentes, das quais eu sou também o principal. Porém, é o lugar mais seguro para estar. Um doente fora do hospital está o quê? Sujeito a morrer mais rápido. Então, eu penso que, mesmo sendo defeituosa, a Igreja de Deus é o lugar melhor para se estar hoje em dia. E quando você, como eu falei anteriormente, quando você procura uma igreja só para satisfazer a sua necessidade romântica ali, né? Eu estou precisando de um contato com alguém, aí eu vou na igreja. Quando você depara com a doença que está sendo tratada ali dentro do hospital, você quer sair. Você sai. Você vai ficar em casa, que é melhor, eu vou para lá, que tem gente que está pior do que eu lá dentro, né? Verdade. Aí quando a gente pensa assim, como você falou, que é um lugar de restauração, aí a gente já fica melhor. Sem dúvida. E é um lugar também para a gente aprender mais de Deus, para a gente exercitar a paciência com o irmão, né? E, sobretudo, não é um lugar para a gente seguir o pastor ou seguir o líder, é para a gente seguir a Cristo, né? Para aprender de Jesus. Bom, pastor, eu queria terminar aqui lembrando o seguinte, aquela questão. Eu tenho uma igreja, mas eu estou percebendo que a igreja que eu frequento, ela não está seguindo muito bem a Bíblia. Aquelas duas características que o Senhor falou, eu estou percebendo que a igreja que eu frequento, ela não tem. Porque a igreja que eu frequento, ela só segue talvez o Novo Testamento. A igreja que eu pertenço, ela não fala dos 10 mandamentos. A igreja que eu tenho, ela não fala de amor. A igreja que eu tenho não é fiel a Deus. Nesse caso, o que eu preciso fazer? Nós temos um texto bíblico aqui que responde essa pergunta, que é o texto de Atos, no capítulo 2, verso 41. Pedro, ele pregou o evangelho ali para muitas pessoas e no final da pregação, as pessoas estavam ali em dúvida, né? O que é que deveriam fazer. Certo. E ele disse para elas, olha, vocês que aceitaram a mensagem, então arrependam-se e abandonem as práticas antigas e venham para as práticas novas agora. E o que aconteceu com isso, né? Quando as pessoas começaram a se unir à igreja verdadeira, o texto fala que então os que foram aceitando a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, as pessoas que aceitaram aquela palavra, que viram que realmente o que eles estavam seguindo não era tão correto como deveria ser, eles abandonaram aquelas práticas e se uniram
a igreja que guardava os mandamentos de Deus e tinha fé em Jesus ali naquele momento. Mas nesse caso aqui, não se aplica o texto de Hebreus 10, 25. Eles saíram de uma igreja para ir para uma outra que estava seguindo, né? Não ficaram sem igreja. Não saíram da igreja para ficar em casa assistindo um vídeo ou ouvindo uma pregação no DVD, no celular. Ah, não, eu estou bem aqui. Não, eles foram se unir a outra igreja. Exatamente, é isso que você precisa fazer. Talvez você esteja nos acompanhando aí e aprendendo muita coisa aqui na rádio que é diferente daquilo que você até então aprendeu, mas você está orando a Deus, está buscando conhecimento, está vendo que a Bíblia ensina diferente daquilo que você aprendeu. Então é hora de você tomar uma decisão. Pastor, eu gostaria que você agora falasse para essa pessoa e fizesse uma oração. Essa pessoa que está numa luta, que está aprendendo coisas novas, está decidido a fazer a partir de agora, segundo a vontade do Senhor Jesus. Meu amigo, você que está nos ouvindo nesse momento, se você já está estudando aqui, já está estudando a palavra de Deus na sua casa, e você está percebendo que você precisa tomar uma decisão importante, eu convido você a permanecer buscando esse caminho, buscando o caminho da verdade, a permanecer buscando a libertação também, porque a Bíblia fala que a verdade nos liberta, né? Amém. Mas além disso, eu convido você para crer nos fundamentos da igreja verdadeira, que é Cristo Jesus, os apóstolos, os profetas, e também se unir a essa igreja, né? Tomar uma decisão de dizer para Jesus: Senhor, eu quero fazer parte do teu exército da salvação aqui nessa terra. Eu quero, apesar das dificuldades que eu possa enfrentar, eu quero tomar a decisão hoje de fazer parte desse povo que carrega a bandeira da verdade. Então, se você tem esse desejo, eu quero convidar você hoje a tomar essa decisão, né? E ore, vamos orar. E também a fazer uma hora. Quero convidar você a tomar essa decisão. E em resposta a isso, feche seus olhos e vamos fazer uma oração nesse momento. Deus querido, nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor fortaleça a decisão que foi tomada por esse nosso ouvinte hoje. Amém, ele tem estudado a Tua palavra, ele tem buscado conhecimento aqui através da Novo Tempo, mas ele precisa, Senhor, também tomar uma decisão concreta de assumir uma posição diante da verdade. Então ajude ele nesse momento, ajude ele, Senhor, nessa decisão para que ele possa trilhar esse caminho e estar preparado quando o Senhor voltar para ir contigo para o céu, mas além disso também ser um pregador da verdade aqui nessa terra enquanto ele estiver aqui. Amém. Continue nos abençoando também nesse nosso trabalho aqui de pregação do Evangelho. Abençoe o Novo Tempo, faça com que as fronteiras sejam alargadas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Foi muito bom. Só lembrando aqui, gente, já foi inaugurado aí. Ele tinha vindo aqui da outra vez e não tinha sido. O Espaço Novo Tempo já foi inaugurado lá no IAGP. E eu acredito que agora, em novembro, já vamos começar ali com as classes bíblicas, né, pastor? Isso, com certeza. Já na segunda quinzena agora de novembro, já vamos iniciar a classe bíblica do Espaço Novo Tempo. Aí vamos já fazer a divulgação aqui na Novo Tempo, né? Certo. E mandar um convitinho para você, que é o nosso ouvinte, Amém. Que mora ali na região do Marco, a região do IAGP. Ou lá nas proximidades Triunfo, também, né? Nas proximidades, você que também mora em qualquer lugar que você quiser ir lá participar. Você tem ônibus, tem carro, vai lá. Pode ir lá, tá aberto para você participar, né? Tá certo, pastor. Então, IAGP aí, ó, com esse Espaço Novo Tempo, é mais uma ferramenta, né? Mais uma oportunidade para você poder estudar mais a Bíblia ali com pessoas e tirando as suas dúvidas. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Pastor, muito obrigado. Só quero anunciar aqui o próximo estudo da semana que vem, hein? Vamos falar sobre justamente essa questão aí. Os mensageiros divinos, viu? Falar sobre o dom de profecia, que ele falou há pouco aí, né? Que a Igreja de Deus tem esse dom de profecia. Vamos falar sobre esse dom de profecia e em que igreja esse dom hoje se aplica. Não é verdade? Você não pode perder nessa próxima semana, quinta-feira que vem, se Deus quiser. E compartilha aí com os amigos, tá? O nosso YouTube, Facebook, esse vídeo vai estar disponível para você poder assistir. Pastor, dá um tchauzinho ali, ó, para todo mundo. Isso aí. A gente se encontra, se Deus quiser, na semana que vem. Grande abraço, se cuida e até lá. Ó, todo mundo estudando a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus. Valeu, gente! Interativo Novo Tempo.